Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Matinais. Hoje comigo em estúdio tenho o Padre Filipe Diniz, é o novo diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. O Padre Filipe Diniz tem 35 anos, é da Diocese de Coimbra e assumiu este desafio de ser o diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil há pouco tempo. Por isso, vamos nos próximos minutos perceber o que pretende o novo diretor para o seu departamento, como é que pretende chegar junto dos jovens, o que é preciso para trazê-los mais para a Igreja e se calhar, e principalmente, como é que devemos falar para os jovens. Porque é importante saber falar para eles, porque nem sempre aquilo que é a forma de comunicar normal pode ser a adequada para chegarmos à nossa juventude. E ainda por cima, quando se está numa preparação para um sínodo que vai refletir precisamente sobre os jovens. Padre Filipe Diniz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. E a questão que lhe coloco em primeiro lugar é, este é um grande desafio? Eu acho que os desafios têm destas coisas. Primeiro a escolha, não é? E depois outros terem tido esta capacidade de me escolherem. Eu acho que a Igreja ter lançado este desafio à minha pessoa é este o desafio que eu assim o pretendo e eu aceitei, não é? E por isso é um desafio. E acho que os desafios têm sempre destas coisas bonitas, que é tentar perceber um pouco como é que tudo isto vai funcionar, como é que o departamento funciona. E acho que já estou um bocadinho a tentar entrar. Não vejo um desafio desconhecido, é um desafio que até já o conheço, porque não iniciei de novo, já fazia parte desta equipa e o departamento aí está também. O departamento não é uma equipa à parte dos outros secretariados, estamos a falar que o departamento colabora e coopera e com os secretariados diocesanos nas várias dioceses e por isso não é algo de estranho, mas é algo que já há algum tempo se trabalha em conjunto e agora assumindo este desafio de estar a ser assim um bocadinho este rosto da Pastoral Nacional da Juventude, é de facto, mas claro, em trabalho, em estreita colaboração com os meus colegas que em cada local deste nosso país e ilhas que tem esta missão de continuar a ocupar-se com a área juvenil na Igreja. Em termos dos nossos jovens, como é que vê atualmente a relação entre os jovens e a Igreja? Como é que eu vejo? Eu vejo um novo tempo. Ou melhor, todos os tempos são novos, porque estamos a falar, primeiro de tudo, é preciso adequarmos a nossa linguagem ao jovem de hoje. Como se há 20 anos nós o fazíamos, como há 10 anos nós o fizemos, como hoje nós temos que nos adaptar. Acho que isto faz todo o sentido. E a linguagem, primeiro temos que perceber que linguagem é que os jovens utilizam, não é? Estamos numa era digital, estamos numa era em que a linguagem muitas vezes não acontece por palavras, mas muito por mensagem, numa mensagem muitas vezes tudo é escrito, tudo é visual e muitas vezes não é real. E isto acho que é um novo tempo que nós estamos a viver, não querendo dizer que não aconteça ao lado real, claro que acontece, e esse é que é o mais importante. Acho que temos que, neste caso, trazer um pouco aquilo que é a linguagem real, aquilo que é o contacto face a face, e não ser tudo à base de uma imagem, que podemos estar a cair num perigo, que este lado visual muitas vezes não leva à relação direta e muitas vezes uma relação indireta não é a melhor. E esta relação direta eu acho que é extremamente importante. É aí que se transmite sentimentos, é aí que se transmite se nós estamos bem ou não estamos bem, o nosso pensamento. Hoje, quantas vezes nós se calhar queremos marcar uma reunião e ligamos ao Skype, porque um está em Lisboa, outro está no Porto, outro está nisto ou naquilo, e muitas vezes funcionamos num modo de trabalho,
ou no modo lazer, mas tudo numa perspectiva distante. É muito bom hoje termos estes canais e utilizarmos estes canais fantásticos a nível de informação, mas é preciso também termos a noção de como é que eu utilizo, que linguagem é que eu utilizo neste modo de trabalhar, não é? Ou neste modo de lazer, ou neste modo de estar. Muitas vezes é importante termos esta noção que o jovem utiliza isto, mas muitas vezes será que o utiliza para a construção do seu ser? É claro que o utiliza, mas muitas vezes passa-se mais tempo desta forma do que na relação pessoal. O tu a tu, que é extremamente importante passar, é aí que tudo acontece. É claro, não é levar isto a exagero, é claro que o jovem faz isso, mas que tempo é que o jovem tem, que relação é que o jovem tem, que eles têm uns com os outros. Relativamente à Igreja, é muito bom utilizar este tipo de canais de relações, mas é também importante que o jovem se sinta bem, a Igreja, como cristão, primeiro de tudo, que transmita a sua fé, e isso é bom que o faça, não é? Que é difícil. Hoje nós dizemos a dificuldade da Igreja se adaptar aos novos contextos, às novas realidades. Primeiro de tudo, temos que perceber que antes de querer fazer isto, é preciso entender aquilo que o jovem pensa e aquilo que ele faz. E a partir daí, adaptando a sua linguagem, e a Igreja deve se adaptar a esta linguagem, à linguagem da juventude, para que aí, por sua vez, essa mesma linguagem do jovem se ajuste à linguagem da Igreja. Jesus teve que o fazer no seu Evangelho, foi mesmo isso, não é? Jesus adaptou-se ao contexto, à história, não é? Jesus é um Jesus histórico, não é? Há 2000 anos atrás, entrou numa cultura e nessa mesma cultura transmitiu através da linguagem, através do seu pensamento, que era o verdadeiro Filho de Deus. Por sua vez, aqui é a mesma coisa, não é? Fazermos com que o jovem tenha a noção de que, ok, eu sou Filho de Deus e falo desta forma porque é aquilo que eu recebo da escola, é aquilo que eu recebo da comunicação social, é aquilo que eu recebo de tantas formas. Isso significa, Padre Filipe, que um dos primeiros passos do diretor será auscultar os nossos jovens? Esse é um dos primeiros pontos, não é? É tentar auscultá-los, escutá-los verdadeiramente, lançar desafios concretos para isso. E é extremamente importante nós termos esta noção, não é? Que se nós não o fizermos, se nós não escutarmos os jovens, como é que nós vamos lançar desafios? Não é? E não ser só eu, não é? Porque eu não vou ser o senhor e detentor dos jovens e agora vou falar com eles todos e agora vão todos seguir o diretor. Não é isso. É fazer com que cada realidade, e em cada realidade diocesana, e até quase que na sua comunidade paroquial, a Igreja esteja desperta para escutar. Isto não estamos a falar, não é só falar da juventude, podemos falar de todos os que estão aqui, adultos. Acho que uma das grandes missões da Igreja hoje, concretamente, é ser objeto de escuta, escutar. Isto quem tem o ministério, o padre, o leigo, tantas formas onde nós podemos escutar. Porque hoje as pessoas também vivem em tantos mundos, em tantas realidades, e hoje a informação é tanta, hoje vivemos numa vida, numa rotina num caso do jovem, casa-escola ou casa-universidade, e depois tenho mais isto, tenho mais aquilo, e vive-se numa rotina e numa vida que parece que não há tempo para nada, ou parece que o tempo passa. E será que há tempo para parar e para ser escutado? E eu penso que este é um dos grandes desafios, que a Igreja deve estar desperta e deve apontar as suas baterias, assim podemos dizer, ou recarregar as suas baterias para apontar as suas devidas direções. E isso penso que é um dos sinais dos tempos e que o Departamento deve estar capaz ou deve estar desperto para isso.
para que depois, mas antes disso, eu acho que é extremamente importante ter uma noção de que eu, neste caso, eu e a minha equipa e todos os secretariados, primeiro escutar cada secretariado, escutar cada realidade a nível nacional. Porque eles melhores ninguém a conhecem, não é? Claro, porque se nós não fizermos isso, se eu não fizer isto, e agora falo por mim, se eu, primeiro de tudo como responsável, se eu não fizer este contacto direto com cada responsável, não é? Não faz sentido, não é? Eu tenho que saber o que é que o meu colega, o responsável mais a norte e mais a sul e nas ilhas, tenha uma noção do que é que está a passar, o que é que está a viver. Porque depois o nosso Portugal é tão pequeno, mas tem cada realidade de norte a sul é tão diferente e as nossas ilhas também são diferentes e é preciso ter esta capacidade de saber aterrar e nada de grandes projetos logo ao início, é saber escutar primeiro, é escutar os jovens, mas também primeiro de tudo escutar os responsáveis, de que modo é que eles têm feito este trabalho. E já teve a oportunidade de ir escutando alguns, o que é que foi percepcionando? Muito esta dinâmica, não é? Primeiro de tudo, daqueles que fui escutando e já comecei a fazer esse trabalho e há muito esta vontade. Primeiro de tudo, eles, os meus colegas lançam-me este desafio, que venhas ter connosco, serás sempre bem-vindo. E é verdade, porque de facto o bem-vindo tem a ver com tornarmos próximos, a proximidade é extremamente importante hoje. A proximidade de um telefone, como é que está tudo bem, como é que estão a acontecer as coisas, a proximidade de ir ao local e de saber como é que funciona o seu secretariado, que desafios e que atividades é que tem para os jovens na sua diocese. Penso que aqui está o caminho, porque depois quando partilhamos os mesmos e desabafamos aquilo que vão sendo as suas realidades, se nós não fizermos isso, onde é que queremos chegar? Unir esforços? Para quê? Tem que ser desta forma. Da partilha pode surgir a melhoria. Claro. No próximo ano, estamos já numa preparação para isso, no próximo ano, Sínodo dos Bispos, onde a juventude vai estar em destaque, os jovens, a fé, o discernimento. Que importância é que este Sínodo assume depois de tudo o que já disse? A importância circunscreve-se naquilo que já se fez. O Sínodo já começou há algum tempo. E isto é extremamente... Desde a preparação, desde o inquérito que se fez durante este ano, desde janeiro até agora, até outubro, que nas várias realidades, nas várias dioceses, passou este documento em que os secretariados tiveram a responsabilidade de lançar nas suas dioceses este inquérito, onde foram escutados os jovens, onde eles foram ouvidos e, através deste inquérito, estas respostas que nós depois recebemos e que agora enviamos para a equipa nomeada pelo Papa, para agora receber essas respostas e agora começar a tentar estruturar este documento, para que, de facto, depois eu acho que este documento vai ser muito bom para a Igreja. Vai ser bom numa perspectiva de saber o que é que os jovens pensam da Igreja e de realçar também algo muito importante, que é os jovens que não estão inseridos na Igreja, que nós dizemos muitas vezes em voga, não é? Que até são cristãos, mas que não têm um ritmo, se desligaram da Igreja propriamente. Isto estamos a falar de uma perspectiva prática, não é? Cristã. O que é que eles pensam? O que é que a Igreja deve dar para poder receber? Segundo, também termos a noção daquilo que são a realidade dos jovens que não fazem parte da Igreja, que nunca ouviram falar da Igreja, ou que já ouviram falar, mas ou que não foram batizados, ou que isto ou aquilo. De tantas formas, acho que é extremamente importante e é interessante que este inquérito tinha lá estas indicações de fazer essas mesmas questões. Realidades fora
da Igreja e dentro da Igreja. Até porque o Papa Francisco diz que este é um sínodo para todos os jovens, Claro. dentro e fora da Igreja, não é? Isto é extremamente importante. Em termos daquilo que é este inquérito que estava a referir, um dos pontos que os jovens, e que foi salientado até por Dom Joaquim Mendes, é que eles estão preocupados com a questão familiar, das famílias. E isto faz-nos pensar, bom, se calhar eles não andam assim tão desatentos, não sabem como é que hão de cá chegar. Porque eles notam perfeitamente como é que eles vão ser os pais, não é? São eles que vão ser construtores de uma nova família. E olhando para a sua família, não é? E não é por acaso que este sínodo acontece depois do sínodo acerca da família, não é? O Papa lança estes desafios muito concretos, não é? Não começa a doar, tem a noção do que é a realidade. Vamos olhar para a família e depois, e agora? Como é que estão os jovens, os filhos, não é, destas famílias, de famílias que estão numa cultura e vivem numa sociedade que a desorganiza, que a destrutura. Isto é extremamente importante, não é? Hoje, a dimensão do trabalho, o pouco tempo que existe da família, dos pais para com os filhos, em que muitas vezes os filhos são colocados em casa dos avós, se conseguirem, ou estão mais tempo na escola, estão muito mais tempo na creche, ou no ATL, ou em atividades extracurriculares. Os filhos passam pouco tempo em família. E isto é de questionar, porque a obediência, o respeito, a autoridade que o pai e uma mãe podem ser para com o filho, pode-se desvanecer. Isto é de notar, não é? E é extremamente importante que isto seja pensado, e o jovem é chamado também a olhar para a família e poder questionar. É extremamente importante que se questione, porque amanhã eles vão ser portadores da mensagem que receberam dos seus próprios pais e da própria estrutura que que receberam e que podem porventura criar. E a Igreja deve estar atenta a esta questão. Assim como também deve fazer um acompanhamento mais próximo naquilo que é a decisão que o jovem tem tantas vezes que tomar da sua vocação. E ela pode ser sacerdotal, pode ser matrimonial, pode ser a vários níveis, mas é preciso acompanhá-los neste percurso. Um dos grandes papéis da Igreja deve ser, de facto, neste acompanhamento. E é bom que a Igreja, os responsáveis da Igreja, no qual eu me incluo, devemos nos preocupar por isto. Que tempo é que nós damos para acompanhar os casais? Que tempo é que nós damos para acompanhar os jovens? Andamos num profundo ativismo de fazer coisas, e cada vez, olhando, por exemplo, para os ministros, os presbíteros, digamos assim, vivemos preocupados com as coisas, num profundo ativismo disto, daquilo, e fazer aquilo outro, e não sei o quê, e muitas vezes falta-nos este tempo para escutar, para perceber, e fazer com que este tempo de escuta e proporcionar que outros, o Padre está ali para me receber, tem tempo para mim. E às vezes nem sempre acontece, não é? E que nem sempre acontece. E isso quase que é interessante, que aquilo que me soou deste documento, e perdoa-me que voltar atrás a este documento, é que uma das coisas que os jovens destacavam é isto mesmo: o tempo que a Igreja nos dá para Eles escutar. querem ser ouvidos pela Igreja, não é? Serem ouvidos. Em termos deste papel, isto também pode acontecer porque hoje em dia caminhou-se de tal forma, mesmo dentro da própria Igreja, parece que andamos sempre a correr atrás de qualquer coisa, que nunca conseguimos chegar e que estamos sempre atrasados para a concretização disso, e depois os párocos estão super ocupados com milhentas coisas burocráticas, digo eu, e falta esse tempo de escuta. E é preciso escutar. Também é preciso salientar que o número de padres cada vez é menos, não é? Também não facilita. Então, também não estamos a facilitar nada, não é? E como há menos padres, ficam com mais trabalho
e se calhar com mais e com tempo, e depois tem que se ocupar com estas burocracias, como dizia, que retiram-nos o tempo da escuta, retiram-nos o tempo para o sacramento da reconciliação, retiram-nos o tempo para viver como deve ser uma Eucaristia, os sacramentos, podemos assim dizer. Isto é extremamente importante. Aquilo que, se calhar, há uns anos a Igreja vivia, em que o Senhor Padre estava na Igreja, o Senhor Padre estava na casa paroquial, tinha tempo para receber este ou aquele, hoje temos que utilizar outro tipo de técnicas ou metodologia, se assim podemos dizer, para nos tornarmos presentes. Eu falo por mim, muitas vezes não tenho o tempo que é devido para acolher, para receber, porque às vezes é ocupado em milhentas coisas e preocupado com isto e com aquilo e com aquilo outro. E não sobra tempo para a escuta. E depois Estamos mesmo no final da nossa conversa e parece-me que fica como quase mote deste início de seu mandato, entre aspas, que terá ou vai fazer um esforço para ter tempo de escuta. Sim. Com os jovens. É essa a mensagem que pode ficar para eles? Porque é isso que eu também procuro fazer com aqueles que, e coloco aqui muitas aspas, os meus, aqueles que comigo colaboram, com aqueles que cooperam e com aqueles que também são os meus amigos, e a maior parte dos meus são pessoas da minha idade, mais jovens, que é esse tempo que eu também ocupo. Eu também retiro esse tempo para estar, para viver e para partilhar. E penso que esta mensagem que eu deixo é de facto esta, é que haja um tempo de escuta, e esse é o tempo que eu pretendo, e é esse tempo que nós devemos dar uns aos outros. Muito bem. O Padre Filipe Diniz é então o novo diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, e fica a certeza que ele terá algum tempo de escuta para com os jovens. É o ponto final nesta conversa matinais. Fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.